O gerente humilhou a idosa no hotel, mas se arrependeu assim que o dono revelou que ela era sua mãe. O saguão do hotel amanhecia com o brilho dos lustres refletindo no chão de mármore e o perfume das flores recém-trocadas nos vasos altos. Cada funcionário ocupava seu posto com precisão quase ensaiada. Alessandro, o dono do hotel, caminhava pelo mezanino observando tudo de cima, com as mãos cruzadas nas costas e o olhar atento. Ele gostava de ver a máquina funcionando, malas sendo levadas, hóspedes sendo recebidos, pedidos atendidos. Era a engrenagem de um império que ele havia construído com anos de trabalho. Roberto, o gerente e seu braço direito, subia as escadas com passo rápido, depois de ser chamado por uma assistente. Assim que chegou ao corrimão, parou ao lado de Alessandro e olhou para baixo, com o ar de quem domina o lugar. Alessandro perguntou se a semana seria movimentada, e Roberto respondeu que todas as suítes de alto padrão estavam reservadas. Temos uma lista de hóspedes importantes chegando ainda hoje, disse ele, abrindo o tablet para mostrar os nomes. Alessandro observou as anotações aprovando a organização e comentou que algumas suítes precisavam de manutenção. Roberto garantiu que já havia chamado a equipe de reparos. Lá embaixo, o som das rodinhas das malas se misturava às conversas discretas de recepcionistas e camareiras. Tudo parecia em ordem até que um homem com roupas simples entrou pelo saguão, segurando um envelope e olhando para os lados sem jeito. Roberto o viu de longe e seu semblante se fechou. Aquele ali não é hóspede, murmurou. Alessandro mal prestou atenção, concentrado em um e-mail no celular. O gerente fez sinal para um segurança que se aproximou do homem e o conduziu até a porta, dizendo que as informações deveriam ser solicitadas em outro local. Alessandro só percebeu o movimento quando já era tarde, mas não comentou. Poucos minutos depois, uma mulher elegante, coberta de joias e com perfume forte, atravessou o mesmo saguão. Roberto mudou completamente a expressão. "Seja bem-vinda, senhora. Posso ajudá-la?", disse com um sorriso ensaiado. Mandou trazer água gelada e pediu que um funcionário levasse suas malas antes mesmo de saber seu número de reserva. Alessandro notou o contraste, mas preferiu manter a atenção nos relatórios de desempenho que o tablet exibia. Ele comentou que a taxa de ocupação estava excelente, as avaliações nas plataformas estavam subindo e o contrato do próximo evento corporativo seria fechado naquela semana. "Precisamos manter o padrão, Roberto. O luxo tem que ser percebido até no modo como respiramos", disse Alessandro. O gerente assentiu, mas seu olhar descia novamente para o saguão, avaliando quem passava como quem separa o que tem valor do que não tem. "Pode deixar comigo, senhor. Nada sai do controle", respondeu ele firme, com o tom de quem acredita que a aparência é sinônimo de eficiência. Na recepção, Daniela trocava mensagens no computador enquanto respondia perguntas de hóspedes e coordenava ligações do serviço de quarto. Ela mantinha o sorriso no rosto, mesmo sob a vigilância constante do gerente, que exigia respostas rápidas e voz mansa. Quando um hóspede impaciente reclamou de um atraso, Roberto se aproximou e sussurrou algo no ouvido dela, com o tom de quem ameaça mais do que orienta. Daniela assentiu, sem coragem de responder. O ambiente que deveria ser acolhedor respirava pressão. No corredor lateral, Eduardo, o faxineiro, empurrava o carrinho de limpeza quando Roberto surgiu de repente. "Esse carrinho está fora do lugar de novo, Eduardo", disse sem sequer cumprimentar. O faxineiro tentou explicar que estava limpando uma das suítes próximas e deixara o carrinho ali para pegar o pano de chão. "Não quero explicações, quero eficiência", retrucou o gerente, apontando para um pano úmido esquecido ao lado do elevador de serviço. "Isso aqui é inaceitável num hotel de luxo." Eduardo tentou se justificar, dizendo que o pano era do setor de lavanderia e que o recolheria em seguida, mas Roberto já havia virado as costas. Alessandro se aproximou, atraído pelo tom elevado da conversa. "O que está acontecendo aqui?", perguntou. Roberto se apressou em dizer que estava apenas garantindo o cumprimento das normas. Alessandro olhou para o faxineiro que mantinha a cabeça baixa e respondeu calmamente: "A disciplina é importante, Roberto, mas o respeito também é. Não quero clima de medo entre a equipe." Roberto assentiu com um sorriso forçado. "Entendido, senhor.
Vou cuidar para que tudo permaneça no padrão. Alessandro fez um gesto de concordância, sem perceber o olhar duro que o gerente lançou logo depois para Eduardo, um aviso silencioso de que não gostava de ser corrigido na frente dos outros. Daniela observou a cena de longe. Era sempre assim. Roberto se controlava diante do dono, mas descontava em quem estivesse por perto. Ela já havia visto faxineiros chorando no depósito e camareiras pedindo troca de turno para evitar os comentários agressivos. Mesmo assim, ninguém tinha coragem de reclamar. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Comente a palavra justiça nos comentários. Muito obrigado e vamos continuar com a história. Pouco depois, Alessandro voltou ao mezanino e olhou para o relógio. Tinha uma reunião marcada no escritório do térreo com um fornecedor de alimentos. Enquanto descia as escadas, ajustou o paletó e avisou que voltaria em 15 minutos. Roberto aproveitou o momento para organizar uma rápida inspeção pelos corredores, apontando detalhes mínimos. Um arranjo torto, uma lâmpada levemente queimada e um tapete um pouco desalinhado. Nada de aparência descuidada, entendido? Disse ele em voz alta. Os funcionários apenas assentiram. O gerente parecia satisfeito com o controle que exercia sobre o ambiente. Quando Alessandro retornou da reunião, o saguão estava silencioso, os passos ecoando no mármore. Ele subiu novamente ao mezanino, verificou os números no tablet e respirou aliviado. As finanças iam bem, as reservas estavam cheias, e o hotel mantinha a imagem impecável que ele tanto defendia. Parece que tudo está em ordem, comentou. Roberto respondeu imediatamente. Pode ficar tranquilo, senhor. Se algo fugir ao padrão, eu resolvo. Alessandro o encarou por um instante e disse apenas, confio em você, Roberto. Depois virou-se para observar novamente o movimento do saguão. O gerente sorriu, satisfeito com a confiança, mas por dentro alimentava a mesma crença que guiava todas as suas atitudes, a de que a aparência era o verdadeiro termômetro do valor de uma pessoa. E enquanto o dono do hotel se sentia orgulhoso do brilho das superfícies, não percebia que, sob aquele luxo todo, a engrenagem começava a ranger, não por falta de polimento, mas por excesso de arrogância. O fim da manhã crescia como uma onda e o saguão já não tinha o silêncio polido de cedo. Carrinhos passavam apressados, pedidos eram feitos ao mesmo tempo, malas atulhadas se alinhavam na porta enquanto a recepção administrava saídas e contas. Roberto caminhava como um fiscal de feira, os olhos varrendo cantos, quando viu um copo de vidro esquecido no hall de serviço. Parou diante do objeto como se fosse uma prova grave. Chamou Eduardo com um gesto seco e apontou para o copo. Explique por que isso está aqui, disse sem esconder a irritação. Eduardo respirou para não levantar a voz e tentou manter o tom calmo. Um hóspede desceu com pressa, deixou o copo nesse canto e eu estava voltando com o pano para pegar, respondeu, segurando o impulso de se defender mais. Roberto apertou os lábios como quem coleciona motivos. Não é só um copo, é o jeito que você trata o hotel todos os dias, retrucou. E começou a listar supostos erros antigos, esquinas mal limpas, elevador de serviço com cheiro, rodapés que precisavam de atenção. Eduardo tentou explicar cada ponto sem se alongar. Estou seguindo o roteiro de quartos e volto para revisar os cantos assim que termina o corredor. Mas o gerente já tinha decidido o tom da cena. 2 camareiras sem nome pararam à distância com os lençóis nos braços e se entreolharam com medo de ser notadas. Roberto puxou o crachá de Eduardo com um gesto teatral. Chega, eu não vou aceitar mais desculpas, está demitido, disse, alto o bastante para o eco bater no mármore. O silêncio não veio por respeito, veio por choque. Eduardo baixou os olhos, as mãos tremendo no bolso do avental. Eu posso ao menos terminar o quarto que está com o produto no chão? Perguntou, quase em sussurro. Não, entregue o material e desocupe o armário, respondeu Roberto já andando como se assinasse um decreto. As camareiras ficaram um segundo imóveis e depois seguiram adiante, o rosto duro para esconder a compaixão. Eduardo voltou ao depósito como quem caminha contra a corrente. Tirou do armário um saco simples, guardou a luva, a garrafa de borrifar,
um par extra de meias, a marmita da manhã, o chaveiro que ele mesmo tinha feito com tampa de garrafa. Tocou o pano de chão dobrado, como se fosse parte da própria rotina, e respirou fundo. Daniela, da recepção, observava de longe com o coração apertado. Ela conhecia aquele rito seco de Roberto, já tinha visto outras vezes, e a cada nova cena sentia a mesma impotência. "Você quer água?" perguntou baixinho ao ver Eduardo passando pelo saguão com o saco nas mãos. "Eu agradeço, mas só quero sair sem fazer barulho", disse ele com a voz controlada demais para não quebrar. Daniela seguiu com os olhos enquanto ele atravessava a porta lateral e desaparecia como se a cidade pudesse engolir um funcionário de um hotel de luxo sem deixar sinal. A porta principal girou de novo e uma senhorinha entrou. Passos calmos, roupa simples, bolsa pequena no ombro, o cabelo preso com cuidado. Era Lauriette. Ela olhou o saguão com atenção respeitosa, como quem entende que os lugares têm humores e regras, e caminhou até o balcão. "Bom dia, será que posso falar com o dono sobre uma vaga?" disse, mantendo a postura e a voz firme, sem pedir desculpa por existir. Daniela ergueu os olhos do monitor, avaliou o jeito sereno, sentiu uma ponta de cuidado. "A senhora tem currículo e registro?" perguntou sem dureza, tentando seguir o protocolo. Lauriette assentiu com um sorriso discreto. "Tenho experiência em serviços gerais, aprendo rápido e não tenho medo de trabalho", respondeu, tirando da bolsa um envelope gasto com algumas folhas. Daniela segurou o papel e olhou em volta, dividida entre chamar Roberto ou pedir que aguardasse. "Se a senhora puder esperar um pouco, eu confirmo como está o processo de contratação", disse. Lauriette apenas assentiu e recuou meio passo, sem ocupar espaço demais, sem invadir nada, como se o corpo dela soubesse onde caber. Daniela respirou, pensou em Eduardo saindo com um saco nas mãos, pensou no que Roberto faria ao ver uma idosa pedindo vaga e a mão vacilou sobre o telefone interno. Não deu tempo de decidir. Roberto surgiu ao lado do balcão com a pressa de quem precisa provar que manda. "O que está acontecendo aqui?" perguntou. E Daniela devolveu o envelope como quem entrega uma batata quente. "Ela veio perguntar da vaga", disse, esperando que o tom neutro reduzisse o estrago. Roberto abriu o envelope, mirou as folhas por segundos, não estava interessado em histórias, só em uma solução rápida. "Ótimo. Comece agora. Precisamos cobrir a faxina", disse, sem olhar para Lauriette por mais de um sopro. Daniela testou um último pedido de cuidado. "Ela é idosa, talvez precise de adaptação. Podemos ao menos dar um turno de teste mais curto", sugeriu, a voz baixa como quem pede licença para existir. Roberto cortou sem hesitar. "Se não der conta, a gente substitui, simples assim", disse, e devolveu o envelope com um gesto que finalizava a conversa. Voltando-se para Lauriette, assumiu o tom de comando. "Pegue um uniforme e o kit de limpeza no almoxarifado. Desça para os banheiros do andar de baixo e deixe tudo como novo. Foram deixados por último na rotina", disse, já girando o corpo para outra ordem. Lauriette não tremeu nem pediu favor. "Eu começo agora", falou com a mesma calma de quem sabe o peso de cada palavra. Daniela tentou mais uma vez. "A senhora precisa de ajuda para achar o almoxarifado?" perguntou num tom gentil. "Eu encontro-se, obrigada pela atenção", respondeu Lauriette, com um sorriso que parecia proteger a moça da recepção do clima de ferro. O almoxarifado tinha cheiro de sabão, caixas empilhadas e um rádio velho esquecido numa prateleira. Lauriette escolheu um uniforme do tamanho mais próximo, vestiu com paciência, conferiu se os botões estavam firmes. Pegou o kit de limpeza com cuidado, leu as etiquetas dos frascos como quem respeita o trabalho e a segurança, ajustou o avental, amarrou o cabelo de novo. Quando encontrou um crachá provisório sem nome, passou o cordão pelo pescoço e respirou fundo, como se reafirmasse algo para si mesma. "Eu vim para trabalhar e não para pedir favor", disse em voz baixa, e a frase ficou só para ela, guardada onde ninguém podia julgar. Ao voltar ao saguão, Daniela a esperava com um mapa simples do corredor de serviço. "Se a senhora virar à esquerda depois do elevador, a escada sai direto no andar de baixo", explicou, apontando com o dedo, com cuidado para não chamar a atenção do gerente.
Lauriette sorriu no agradecimento. Você foi muito gentil, disse. E Daniela respondeu quase num sussurro. Eu queria poder fazer mais. E engoliu o medo de dizer qualquer coisa a mais. Roberto reapareceu checando o relógio, como se a nova contratação tivesse que render em minutos. Já está pronta? Perguntou sem olhar nos olhos. Sim, já estou descendo, disse Lauriette, e empurrou o carrinho sem pressa de quem arrasta o tempo, mas com a firmeza de quem não foge do serviço. O corredor de serviço parecia outro mundo, sem arranjos nem lustres, só cimento, cheiro de produto e sons de encanamento. Ao chegar ao andar de baixo, Lauriette encontrou as portas dos banheiros pesadas e o piso frio. Colocou a placa de aviso com cuidado, abriu a água, testou o desinfetante, escolheu o pano certo para o espelho e foi montando um pequeno rito de limpeza que aprendia desde muito cedo com a própria vida. Ordem, atenção, paciência. Enquanto esfregava as primeiras paredes, uma lembrança quase a puxou para trás. Mas ela se manteve no presente. Não diria a ninguém que era mãe de Alessandro. Não diria ao gerente, não diria a Daniela, não diria a si mesma em voz alta, porque não estava ali para reivindicar nada. Eu vim porque quero meu sustento. Não quero pesar para meu filho, murmurou baixinho e voltou a esfregar o piso até ver o brilho aparecer. Acima dela, o hotel seguia na correria de check-outs e contas, e nos andares de cima, a velocidade do luxo tentava cobrir o som de uma porta pesada fechando. Lá embaixo, em silêncio, Lauriette ajeitou o crachá provisório sem nome sobre o peito e começou a trabalhar como quem cumpre um pacto com a própria dignidade, enquanto Daniela, no balcão, a observava com incômodo e remorso por não ter barrado a decisão que o gerente impôs. O relógio marcava o início da tarde, quando Alessandro subiu ao escritório do andar superior. Levava na pasta uma pilha de contratos e o semblante cansado de quem sabia que nada podia falhar. Sentou-se, abriu o notebook e começou a revisar documentos, respondendo e-mails e retornando ligações, até que o celular tocou com um número conhecido. Era Eduardo. A voz do homem vinha embargada, mas firme. Senhor Alessandro, me desculpe por incomodar, mas eu fui mandado embora hoje cedo, e acho que o motivo não foi justo. O gerente me tratou mal, nem quis me ouvir. Eu trabalho aqui há anos, o senhor sabe disso. Alessandro respirou fundo. Eu entendo, Eduardo. Eu não sabia da sua demissão. Vou ver o que aconteceu e retorno. Assim que desligou, ficou em silêncio por um momento, tentando lembrar se havia autorizado alguma mudança no quadro de funcionários. Não lembrava. Pegou o paletó, desceu as escadas e seguiu direto para a recepção. Daniela estava digitando com atenção, mas ficou tensa ao ver o dono se aproximando. Senhor Alessandro, boa tarde, disse ela, tentando manter a voz natural. Ele perguntou de imediato sobre a demissão. Quero entender o que aconteceu com Eduardo. Foi decisão sua ou do Roberto? Daniela engoliu seco e respondeu com cuidado. Foi o Roberto, senhor. Disse que precisava de substituição imediata. Já colocou outra pessoa no lugar. Alessandro arqueou as sobrancelhas. Outra pessoa? Quando isso aconteceu? Ela hesitou. Ainda hoje de manhã. Eu ia lhe comunicar, mas o movimento estava intenso. Alessandro assentiu, controlando o tom. Tudo bem, vou conversar com ele. Preciso verificar os registros antes de decidir o que fazer. Antes que ela pudesse acrescentar qualquer detalhe, o telefone do dono tocou. Ele ouviu rapidamente e respondeu. Estou a caminho, guarde o relatório e diga ao Roberto para cuidar de tudo. Registro formal no sistema, sem exceção. Pegou a pasta e saiu pela porta principal, com o mesmo ar concentrado de sempre. Minutos depois, o saguão voltou ao ritmo habitual, mas a tensão parecia pairar no ar. Foi então que a cliente rica entrou, voltando de um compromisso. Tinha o andar cambaleante, o perfume forte e uma taça de vinho na mão, algo proibido pelas regras do hotel. Senhora, cuidado! Alertou um mensageiro, mas já era tarde. Ela tropeçou no tapete e a taça caiu no chão, espalhando o líquido vermelho e os cacos. O som do vidro partindo silenciou a recepção. Todos olharam. Antes que alguém se aproximasse, Roberto atravessou o saguão com rapidez, curvando-se para ajudá-la. Está tudo bem, senhora? Não se preocupe, acidentes acontecem.
disse, oferecendo o braço e o sorriso largo que usava apenas com quem parecia importante. Ignorou o regulamento que proibia hóspedes embriagados e pediu que um funcionário a acompanhasse até o quarto. Providencie toalhas limpas, água e algo leve para comer. Não quero que falem nada sobre isso, ordenou em voz baixa. Quando ela desapareceu no elevador, ele se virou para o tapete manchado e suspirou irritado. Preciso disso limpo agora. No andar de baixo, Lauriette terminava o segundo banheiro. Estava ajoelhada, esfregando o piso com paciência, quando ouviu passos apressados. A porta abriu de repente e Roberto entrou. Deixe isso e suba agora para o saguão. Preciso de você lá em cima, disse com o tom impaciente. Lauriette levantou o olhar sem medo, apenas com serenidade. Senhor, se eu sair agora, o chão fica molhado e alguém pode escorregar. São só alguns minutos. Roberto revirou os olhos. Não tem minutos. O tapete do saguão está sujo de vinho e os hóspedes estão vendo. Deixe esse banheiro, pegue o carrinho e vá, agora. Ela tentou falar de novo, mas ele elevou a voz. Eu não discuto com quem deve obedecer. Suba imediatamente. Lauriette apenas assentiu. Entendido. Guardou o balde, fechou a torneira e empurrou o carrinho, sentindo o olhar dele nas costas o tempo todo. No saguão, o cordão de isolamento já cercava o espaço manchado. Alguns hóspedes observavam de longe cochichando. Roberto apontou o local e disse: Aqui, tire tudo o mais rápido possível. O senhor Alessandro quer o hotel impecável. Lauriette ajoelhou-se, começou a recolher os cacos com cuidado, um por um, enquanto ele cruzava os braços. Mais rápido, não temos o dia todo, resmungou. Ela respondeu com calma. Vou fazer o melhor que posso, senhor, mas preciso cuidar para não me cortar. Ele balançou a cabeça, impaciente. Não preciso de lição de segurança, preciso de resultados. Daniela, atrás do balcão, observava a cena com inquietação. Tentou se aproximar e sussurrou. Senhor Roberto, talvez devêssemos esperar o pessoal da manutenção. É perigoso ela limpar sozinha. Ele fingiu não ouvir e continuou a olhar o relógio. Já faz 5 minutos e ainda não terminou nem o vinho, disse, como se o tempo fosse uma ofensa. Lauriette, concentrada, limpava cada pedaço do tapete, esforçando-se para apagar o vermelho sem deixar manchas. Foi nesse momento que a porta giratória se abriu novamente. Alessandro voltava. Tinha esquecido um documento importante na pasta e retornava rápido, mas parou assim que viu a cena. O saguão inteiro parecia congelado. A faxineira idosa, ajoelhada, de uniforme simples, limpava o chão manchado enquanto o gerente gritava ordens por cima dela. A recepcionista pálida tentava intervir em vão. Alessandro caminhou até eles com passos firmes e o som dos sapatos ecoou. Lauriette ergueu o rosto e o olhar dele encontrou o dela. Por um instante, o tempo parou. O reconhecimento veio como um golpe silencioso. O rosto da mãe, marcado pelos anos, ali diante dele, com o crachá provisório e as mãos molhadas. Ele precisou conter o impulso de chamá-la pelo nome, de segurá-la, de interromper tudo. Manteve o tom controlado. O que está acontecendo aqui? Perguntou a voz grave cortando o ar. Roberto virou-se rápido, sem perceber a tensão. Senhor Alessandro, tivemos um pequeno incidente. Uma hóspede derrubou vinho no tapete e eu precisei acionar a nova funcionária. Contratei hoje cedo para substituir o faxineiro demitido. Ela está terminando. Alessandro o encarou com frieza. Nova funcionária? E quem autorizou essa contratação? Roberto ergueu o queixo. Eu mesmo, senhor. Precisávamos de alguém prático, sem frescura. Essa idosa aceitou na hora, então já coloquei para trabalhar. Ela é temporária, pode ser dispensada quando o senhor decidir. Daniela levou a mão à boca, sentindo o coração disparar. Alessandro permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando para Lauriette de joelhos. Ela baixou os olhos, tentando esconder o constrangimento. O silêncio se esticou, até que Alessandro disse pausadamente: Essa mulher não é temporária. Essa mulher é minha mãe. O som da frase pareceu bater nas paredes. O ar do saguão se tornou pesado. Daniela engasgou, levando as mãos ao peito, sem saber onde olhar. Roberto ficou imóvel, o rosto perdendo a cor. Tentou balbuciar algo, mas nenhuma palavra saiu.
O silêncio pesado do saguão ainda prendia o ar quando Alessandro deu um passo à frente e cortou a cena com a calma de quem já decidiu. Mãe, largue o carrinho e venha comigo, disse, sem elevar a voz, e depois virou o rosto para a recepção. Daniela, isole o saguão e chame a manutenção para o tapete agora. Ninguém cruza essa área sem proteção. Daniela assentiu de pronto. Vou providenciar os cordões e avisar a equipe. E saiu em passos rápidos, aliviada por ter uma ordem clara a cumprir. Roberto tentou se recompor, a mão vacilando perto do bolso como se buscasse uma ancoragem. Alessandro o fixou por um instante e falou no mesmo tom firme de antes. Fique aqui. Lauriette ergueu devagar, pousou o pano no balde e ajeitou o crachá sem nome, olhando o filho com um misto de surpresa e serenidade. Eu estou bem, disse, como quem pede que ninguém faça alarde, e ele respondeu. Eu sei que está, mas não vai continuar ajoelhada por causa de erro de comando. Alguns funcionários se aproximaram com discrição, e 2 hóspedes curiosos estacaram a alguns metros, sem captar o que de fato ocorria. Alessandro não esperou plateia. Roberto, por hora você está afastado do cargo, anunciou em voz limpa, como quem descreve um procedimento, não um espetáculo. Condutas de humilhação e favorecimento quebram o princípio básico desta casa. Dignidade igual para todos. Roberto deu um passo na direção dele, compondo o tom que costumava funcionar com qualquer pessoa abaixo da hierarquia. Senhor Alessandro, permita explicar. A demissão de Eduardo foi uma medida de eficiência. Acumulavam-se falhas. E sobre a hóspede que manchou o tapete, tratei com discrição para preservar a reputação do hotel. Alessandro não mudou o rosto. Reputação não é tapete limpo a qualquer custo, é coerência. Regras valem para todos e nenhum padrão de luxo autoriza humilhar alguém, muito menos uma idosa em início de função. Você acelerou a demissão de um funcionário sem auditoria, blindou uma cliente embriagada contra o regulamento e transformou a pressa em critério. Isso não é gestão, é arrogância. Daniela, que voltava com a equipe de manutenção, parou a uma distância respeitosa e respirou fundo como quem decide atravessar a ponte. Senhor Alessandro, eu deveria ter avisado antes. Eu vi outras situações pesadas. Eu tinha medo, disse, a voz embargada sem exibicionismo. Alessandro virou-se para ela e suavizou os olhos sem perder a firmeza. Obrigada por falar, Daniela. Medo não pode ser a base de trabalho aqui. Se alguém reduz horas, nega folgas ou marca avaliações ruins como retaliação, isso é abuso. Roberto tentou negar com um gesto, mas Daniela sustentou a afirmação com um fio de coragem que, enfim, aparecia. Eu guardei mensagens e escalas, senhor, disse em tom baixo, e Alessandro assentiu. Vamos verificar tudo. Por ora, entregue seu crachá e o acesso. Sem humilhação, sem teatrinho, apenas o procedimento. Roberto respirou, percebeu que a parede tinha chegado e estendeu o crachá com mão trêmula. Eu sempre coloquei o hotel em primeiro lugar, disse, buscando uma última réstia de validação. Colocar o hotel em primeiro lugar é colocar pessoas em primeiro lugar, respondeu Alessandro, e fez um gesto para um supervisor de manutenção recolher o cartão. Não houve aplausos, não houve vaias, apenas o som das fitas sendo estendidas e o movimento recompondo uma ordem mais limpa. Alessandro voltou-se para Lauriette e inclinou a cabeça na direção do elevador. Por favor. Ela o acompanhou em silêncio, ajeitando o cabelo com um toque sóbrio, e os dois subiram. No escritório, ele fechou a porta com cuidado e respirou como quem aterrissa depois de um voo tenso. Mãe, me desculpa por isso, disse, e o pedido veio curto e verdadeiro. Lauriette pousou o olhar nas prateleiras, nos quadros, nos contratos empilhados, e sorriu de leve. Eu não estou ferida. Eu vim procurar trabalho, não explicações, respondeu, pousando as mãos no colo. Alessandro se sentou à frente dela, sem a armadura do dono, e ouviu. Eu decidi não depender do seu dinheiro porque a minha vida inteira foi guiada por um princípio simples, disse Lauriette, sem floreio. Quem pode servir com dignidade deve continuar servindo, mesmo que tenha pouco. Minhas economias apertaram. Eu fiquei preocupada e eu quis resolver do meu jeito. Eu aprendo rápido, eu não tenho medo. E eu conheço o valor de um piso bem limpo, porque isso é respeito a quem pisa.
Alessandro baixou os olhos por um segundo, só para garantir que a emoção não vazaria pela voz. Eu não queria que a senhora passasse por isso aqui, não sob o meu teto, disse. Eu me ocupei demais com metas e contratos e deixei a cultura escapar por frestas. Se alguém humilha para impor padrão, eu falhei. Lauriette inclinou o corpo um pouco à frente, como sempre fez quando precisava que uma verdade coubesse entre duas pessoas. Filho, luxo é só pano se a gente não olha para a gente. Falou com a clareza de quem vive sem máscaras. Eu não queria favor. Eu queria continuar útil, só isso. Alessandro assentiu devagar. A senhora tem razão. E a partir de agora eu vou provar, não prometer. Mas tem uma coisa que eu preciso pedir. A senhora não vai voltar para o banheiro. Ela franziu a testa, surpresa medida. Eu vim aqui para trabalhar, não para cruzar os braços, respondeu com o mesmo pulso de quem atravessa uma rua movimentada. Trabalho não falta, mãe, disse Alessandro, endireitando-se. O hotel precisa de cabeça e de coração. Precisa de alguém que veja o que eu não vejo quando estou preso aos números. Alguém que conheça o chão, que fale com recepção, com limpeza, com manutenção, e que lembre a cada turno que regra vale para todos. Eu quero a senhora como gerente. O silêncio que se seguiu não foi de dúvida, foi de peso específico. Lauriette olhou para as próprias mãos, como quem consulta um livro antigo, e depois ergueu os olhos. Gerente, eu posso ser se eu puder treinar gente, revisar processos e consertar o que abriu caminho para a grosseria, disse, sem vender modéstia. Eu quero recontratar Eduardo, regular canal de denúncia para proteger equipe e garantir que o regulamento sirva tanto para a cliente mais elegante quanto para o hóspede mais simples. Se isso é ser gerente, eu aceito. Alessandro sorriu de um jeito que não cabia no protocolo. É exatamente isso. A senhora tem autoridade para revisar tudo, treinar quem precisar e recontratar Eduardo. Eu vou assinar agora. Ele puxou um formulário, redigiu a decisão e girou a tela para ela ver. Aqui está a nomeação. Vai ser formalizada no sistema ainda hoje, disse. Lauriette leu com atenção e assentiu. Eu agradeço a confiança, mas a confiança vai ser medida no corredor, não no papel, respondeu. E ele riu de leve, com alívio. Então vamos começar no corredor, disse Alessandro, levantando-se. Hoje mesmo a senhora anuncia a revisão das práticas e a volta de Eduardo. Eu vou ao lado, mas quem fala é a gerente. Ao se levantarem, Alessandro abriu a porta e o corredor os recebeu com o burburinho novo de uma casa que decide mudar. Antes de descer, eu preciso dizer mais uma coisa, falou, a voz firme de novo. Eu te amo, mãe. Lauriette pousou a mão no braço dele, segura como sempre. E eu amo você, meu filho. Agora vamos trabalhar. E os dois seguiram lado a lado, com a decisão feita e um fio de coragem finalmente puxado para fora do silêncio, pronto para costurar de volta a dignidade que faltava no tecido do hotel. O amanhecer trouxe um ar novo ao hotel. Lauriette chegou antes de todos, ainda com suas roupas simples, mas agora usando um crachá diferente, com o nome bem visível e o título de gerente. Caminhava pelos corredores cumprimentando cada funcionário que encontrava. Não com formalidade, mas com a gentileza de quem reconhece o valor de cada pessoa. Bom dia, meninas. Hoje a gente começa de novo, disse às camareiras que arrumavam os carrinhos de roupa de cama. Bom dia, Daniela, pronta para um novo dia? Perguntou ao se aproximar do balcão. A recepcionista sorriu de volta, um sorriso que há muito tempo não era livre. Mais pronta do que nunca, senhora Lauriette, respondeu ajeitando a postura. O saguão, ainda silencioso antes da abertura, parecia outro espaço. Não havia tensão, apenas expectativa. Lauriette pediu que todos os setores se reunissem perto da escada principal. Estavam ali Daniela, 2 camareiras, 2 funcionários de apoio e o segurança que cuidava da porta. Era a primeira reunião de alinhamento sob sua gestão. Ela começou simples, sem discursos ensaiados. A partir de hoje, o código de conduta deste hotel é um só: respeito. Nenhum privilégio para quem aparenta riqueza, nenhuma grosseria com quem aparenta pobreza. As regras são as mesmas para todos os hóspedes, e o mesmo vale para o nosso time. A política de álcool será cumprida à risca. Nada de disfarçar erros de clientes influentes. Quando for preciso intervir, façam com educação, mas façam. E qualquer caso que gere dúvida será tratado em conjunto.
Ninguém mais vai ser punido por agir certo. As palavras eram diretas e o tom sereno, mas firme. Ninguém ousou interromper. Daniela assentiu, emocionada. É bom ouvir isso em voz alta, comentou, e Lauriette sorriu. É bom ver que tem gente que ainda acredita em mudança. Pouco depois, um som familiar ecoou da porta principal. O elevador abriu e Eduardo apareceu, segurando o boné nas mãos, com o rosto surpreso e um tanto confuso. Lauriette deu alguns passos à frente e o cumprimentou. Eduardo, seja bem-vindo de volta. Sua recontratação foi aprovada ontem. Quero você conosco outra vez, e com o reconhecimento que merece. Ele piscou, tentando ter certeza de que ouvira direito. Senhora, eu não esperava... Depois de tudo, ela sorriu de leve. Você foi injustiçado. E injustiça aqui não cabe mais. Seu salário será ajustado e você participará de um plano de rotação de tarefas. A sua experiência de chão vai ajudar a treinar os mais novos e também vamos trazer equipamentos melhores para facilitar o serviço. Eduardo respirou fundo e respondeu com a voz embargada. Obrigado, senhora. Eu só quero fazer o que sei e ser tratado como pessoa. Lauriette colocou a mão em seu ombro e disse: é exatamente isso que vai acontecer. Enquanto a equipe dispersava para iniciar o turno, Daniela se aproximou, segurando um envelope de anotações. Senhora Lauriette, antes de começarmos, eu preciso pedir desculpas. Eu devia ter falado antes, devia ter avisado o que acontecia aqui. Fiquei com medo e me calei, e isso me faz sentir cúmplice. Lauriette a olhou com compreensão. Medo paralisa, Daniela. Eu entendo. O importante é que agora você pode falar, e ninguém vai te punir por isso. Vamos criar um canal interno, seguro e anônimo para denúncias. Ninguém vai precisar escolher entre o emprego e a consciência. A recepcionista sorriu, os olhos marejados. Obrigada, senhora. Pela primeira vez eu acredito que esse hotel pode ser um bom lugar para a gente trabalhar. Depois da reunião, Lauriette começou uma ronda completa pelos setores. Passou pela copa, pelas suítes e pelas áreas de convivência, observando detalhes que outros ignoravam. Na sala de refeições, notou 2 mesas marcadas com pequenas plaquinhas douradas, reservado para hóspedes especiais. Ela tirou uma delas e entregou a Daniela. Acabe com isso. Todos são especiais aqui. Em outro canto, viu 2 funcionárias comentando sobre a roupa simples de um hóspede que aguardava o check-in. Lauriette se aproximou sem hostilidade e disse apenas: o valor de uma pessoa nunca está na roupa, está na atitude. Lembrem-se disso sempre que olharem para alguém. As funcionárias ficaram em silêncio, envergonhadas, e Lauriette seguiu, recolhendo observações para ajustar no código novo. Durante o resto da manhã, ela se reuniu com cada setor para recolher sugestões. O que vocês acham que poderia melhorar? Perguntava com um caderno em mãos. As respostas iam desde ajustes de turnos até pequenas melhorias no refeitório. Tudo que fizer o trabalho mais digno, anotem e me entreguem. O hotel pode ser grande, mas a grandeza verdadeira começa aqui dentro. Pouco a pouco, os rostos tensos começaram a mudar de expressão. O medo habitual dava lugar a uma espécie de alívio contido. Era como se o prédio inteiro respirasse diferente. Mais tarde, Alessandro apareceu no saguão, observando à distância, sem interferir. Ele se encostou discretamente à parede, assistindo a mãe coordenar tudo com naturalidade. Lauriette explicava o novo sistema de checklists, combinando métricas de operação com índices de satisfação humana. Quero que cada hóspede saia daqui sentindo que foi tratado com respeito, não com superioridade, dizia. E quero que cada funcionário vá para casa com a sensação de que vale tanto quanto o hóspede mais caro que passou por aqui. Alessandro, em silêncio, apenas assentiu, visivelmente orgulhoso. No meio da tarde, Lauriette entrou no setor de limpeza e encontrou Eduardo ensinando 2 colegas a preparar uma solução de limpeza mais eficiente, mostrando um jeito rápido de polir os corredores sem desperdiçar produto. Assim, o pano não fica pesado e o braço não cansa tanto, explicava demonstrando com paciência. Lauriette observou sorrindo. É disso que eu estava falando. Cada um de vocês sabe algo que o outro não sabe. Compartilhem isso. Aqui não tem mais quem manda e quem obedece, tem quem ensina e quem aprende.
Eduardo levantou a cabeça, orgulhoso. Dessa vez vai dar certo, senhora. A gente sente que o hotel voltou a ter alma. Enquanto o sol descia pela fachada de vidro, o saguão ganhou um ar diferente. Daniela, atrás do balcão, atendia um hóspede com um sorriso tranquilo. Ela ofereceu informações com segurança e gentileza, sem o medo antigo que pesava na voz. Lauriette passou por ali e assentiu de leve, em aprovação silenciosa. No centro do saguão, 2 funcionários instalaram uma pequena placa metálica, discreta e elegante, com letras finas que diziam: "Neste hotel, respeito e igualdade são valores inegociáveis. Todos são bem-vindos." Ninguém fez alarde, mas todos pararam um instante para ler. O símbolo não atacava o passado, apenas marcava um novo começo. E pela primeira vez em muito tempo, o luxo daquele lugar parecia vir do que as pessoas carregavam por dentro. Em apenas 7 dias, o hotel respirava outro ar. As reclamações internas diminuíram, as notas de atendimento subiram e os funcionários pareciam finalmente trabalhar por vontade e não por obrigação. Lauriette, acompanhada de Alessandro e Daniela, conduziu a auditoria geral, visitando suítes, áreas comuns e serviços. Conferiu se as regras eram cumpridas com justiça e viu com orgulho 2 casos testando essa coerência. Um hóspede simples e outro de aparência elegante tentaram burlar a política de álcool, e ambos receberam a mesma resposta firme e educada. Os relatórios foram preenchidos com serenidade, e Alessandro percebeu que o respeito agora valia mais do que qualquer padrão de luxo. No mesmo dia, um hóspede discreto, vestindo roupas simples, procurou a recepção com perguntas sobre salas de evento. Foi atendido com atenção e gentileza, sem distinção. Horas depois, ele se apresentou como organizador de um grande congresso e confirmou uma reserva de longo prazo, dizendo que escolhera o hotel por causa da coerência no atendimento. "Aqui ninguém me tratou diferente quando entrei com mochila nas costas", contou. Era o sinal claro de que a mudança havia ultrapassado o discurso. Nesse clima de confiança, Eduardo apresentou um plano de manutenção preventiva dos elevadores, algo que nunca tinha espaço antes. Lauriette aprovou de imediato, destacando que prevenir problemas era a forma mais prática de proteger pessoas. Nos dias seguintes, Daniela liderou um treinamento de recepção, baseado nas orientações de Lauriette, ensinando como lidar com situações difíceis e reafirmando que todos tinham autonomia e dever de agir diante de abusos. Ao cair da tarde, o saguão refletia essa nova era. Eduardo organizava o carrinho com orgulho, Daniela atendia com segurança e Alessandro, observando à distância, entendia que o verdadeiro luxo era o cuidado igualitário. Lauriette caminhava entre eles, sentindo-se finalmente útil e respeitada, enquanto uma pequena placa no saguão dizia discretamente: "Respeito e igualdade são valores inegociáveis." O hotel havia mudado de dentro para fora, e a mulher que um dia fora invisível agora garantia que ninguém jamais voltaria a ser. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.